O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tem se envolvido em uma série de polêmicas. Entre elas está nadar com os netos em um córrego usado para escoamento de esgoto. E também defender que as vacinas são feitas de fetos abortados. Cara, os fetos abortados de novo não, eu não aguento. Vamos falar sobre essa loucura com a Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Coragem. Vamos Não lá. acaba nunca isso, Sofia. Não acaba nunca. Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Nós estamos falando do Robert F. Kennedy Jr., que é o secretário de saúde dos Estados Unidos, que é o equivalente ao que aqui no Brasil seria o ministro da saúde, né? Ele fez uma postagem no Twitter lá no último domingo, o Dia das Mães, na qual umas fotos, né? Então ele coloca aqui, ó, vamos colocar aqui, a caminhada do Dia das Mães, né, em Dumbarton Oaks Park, no Parque Dumbarton Oaks, daí ele cita o nome dos filhos e netos, e um mergulho com os meus netos aqui, Bobcat Cassius, em Rock Creek, né? Então mostra ele mergulhando aqui nesse córrego com os netos, inclusive ele lavando um dos netinhos nessa água e tudo mais. O que acontece, Ana? Esse Rock Creek aqui, né? Esse córrego Rock Creek, ele é um córrego que é usado para escoar a água do esgoto e a água pluvial de Washington. Há mais de 50 anos é proibido nadar, ter contato com essa água, porque ela é altamente contaminada, inclusive com coliformes fecais. E daí vai o ministro da saúde deles, né? Lá é secretário da saúde, mas equivalente ao ministro da saúde, nadar com os netinhos nesse córrego e ainda posta as fotos nas redes sociais. Ai, vamos colocar aqui na tela notícia do UOL sobre esse ocorrido, né? Secretário de Saúde Kennedy Jr. nada em córrego com esgoto dos Estados Unidos. Vou pegar aqui a parte que nos interessa. Entrar em cursos d'água da cidade está proibido há mais de 50 anos. E daí, ó, um alerta no Serviço Nacional de Parques. O Rock Creek possui altos níveis de bactérias e outros patógenos infecciosos que tornam a natação, a caminhada e qualquer contato com a água um risco à saúde humana. Proteja-se e proteja seus cães permanecendo nas trilhas e longe do riacho. Todos os cursos d'água do distrito estão sujeitos à proibição de natação. Isso também inclui a caminhada. Não é para deixar o cachorro entrar nessa água. Não é para você encostar, fazer caminhada, trilha, perto dessa água. Ele mergulhou com os netos. Que nojo. Mas aí a gente vê o contexto, né? Robert já esteve envolvido em outras polêmicas sanitárias anteriormente. Na década de 70, ele ganhou reputação de aventureiro após consumir carne de animais selvagens e pegar doenças em viagens à América do Sul e em safaris africanos. Ele também já manipulou carcaças de animais mortos, como baleias e ursos, e disse que um verme parasita havia entrado em seu cérebro, comido uma parte dele e morrido. Essa parte eu acredito. Esse cara é incrível, é incrível. Mas aí você pensa, Ana, não tem como ficar pior. Claro que tem como ficar pior. Na mesma semana que ele fez isso, ele deu uma entrevista ao News Nation, um canal estadunidense, na qual ele foi questionado sobre um surto de sarampo que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Um surto de sarampo que, aliás, está acontecendo nos Estados Unidos, grande parte graças ao movimento anti-vacinação, da qual esse ministro faz parte, tá? Deixar bem claro. E daí ele começa a falar sobre esse surto de sarampo, ele começa a falar mal das vacinas e se sai com essa de que tem gente que não toma vacina, gente, porque tem fragmentos de feto abortado nas vacinas. Vamos lá. Now, there are populations in our country, like the Mennonites in Texas, who are most afflicted.
and they have religious objections to the Right. vaccination because the MMR vaccine contains a lot of aborted fetus debris. Então, ele está dizendo, existem vários grupos no nosso país, como os menonitas, no Texas, que têm objeções religiosas ao uso da vacina, porque vacinas como a tríplice viral, elas têm fragmentos de fetos abortados em sua composição. And DNA particles. Partículas So de they don't DNA. want to take it. Então, eles So não querem we tomar essas vacinas. ought to be able to take care of those populations when they get sick. Então, nós vamos cuidar dessas populações quando elas ficarem doentes. Tipo, pra que prevenir? Deixa essas pessoas pegarem doença e ainda inventa uma fake news em cima disso, dizendo que tem fetos abortados dentro da vacina só pra garantir que mais pessoas ainda não vão tomar a vacina e vão ficar doentes. Ana, só pra deixar bem claro. Não tem fragmentos de fetos abortados na vacina tríplice viral. Não tem fragmentos de fetos abortados na vacina tríplice viral. Eu tô dando risada de desespero de ver o secretário de saúde de um dos países mais influentes do mundo dizendo essa besteira. Só para vocês não acharem que sou só eu que estou dizendo isso, eu vou trazer aqui e colocar na tela The Conversation, que é um portal de notícias científicas, né, muito respeitado internacionalmente, dizendo a vacina tríplice viral não contém fragmentos de fetos abortados, como disse o Kennedy Jr. Aqui está a ciência. Vamos direto para a parte que nos interessa aqui, que esse trecho aqui, que vai nos dizer que a alegação de Kennedy sobre fragmentos fetais refere-se especificamente a um componente da rubéola na vacina tríplice viral. O vírus da rubéola é geralmente cultivado em uma linhagem celular humana conhecida como WI38, originalmente derivada de tecido pulmonar de um único aborto eletivo na década de 1960. Essa linhagem celular tem sido usada há décadas e nenhum novo tecido fetal foi utilizado desde então. Aí, gente, eu vou explicar o que diabos isso significa. Cultivado numa linhagem de células humanas WI38. Como é que funcionam essas linhagens de células humanas? Você tem as células, Ana, elas se dividem, certo? E elas têm um limite para o número de vezes que as células podem se dividir. Parte da questão do envelhecimento vem justamente disso. As nossas células, a gente já nasce com elas tendo um limite de divisões que elas podem fazer antes de elas começarem a morrer e não conseguir se dividir mais. Inclusive, volta e meia vem esse pessoal com pesquisa para tornar o ser humano imortal, é justamente mexendo nessa questão dos telômeros, que é o que controla esse limite de divisões celulares. Existe um tipo de célula que pode aparecer no organismo humano que não tem esse limite de divisões. Sabe como é que se chama isso? Câncer. Câncer. Tá? O câncer é um tipo de célula que consegue eliminar esse limite de divisões. E quando você vai fazer esse tipo de cultivo de célula, como daquelas células WI38, que também as células REC263, que é as células que o Olavo falava lá, das células de fetos abortados na Pepsi, eram as células REC263, o que é? São linhagens de células imortalizadas. Então, algum momento pegaram essa linhagem, sim, de um feto abortado, faz alteração genética, transformando essas células praticamente numa célula tumoral que consegue se replicar indefinidamente e passa a usar essas células para pesquisas científicas. Então, dizer que isso é célula de feto abortado não é verdade. Isso está muito mais próximo, por mais que elas tenham se originado de um feto abortado, elas são muito mais próximas de uma célula cancerígena, de um tumor, do que de um feto, tá? Pensem nisso. A célula que era usada para fazer os testes dos adoçantes da Pepsi, que virou a célula de feto abortado na Pepsi do Olavo, ou as células usadas para cultivar o vírus da rubéola para fazer a vacina, que virou os fragmentos de feto abortado na vacina do Kennedy Jr., isso são muito mais próximos à célula de tumor do que célula de feto, tá bom? É esse o ponto.
E antes que alguém entenda errado e ache, ai não, então quer dizer que eu posso pegar câncer tomando Pepsi Era ou isso que eu tomando a ia falar. vacina, vamos deixar bem claro uma coisa, gente. Câncer não se transmite célula cancerígena. Não se transmite. O câncer, ele consegue crescer no seu organismo, sabe por quê? Porque o seu organismo identifica a célula cancerígena como se fosse uma célula normal do seu organismo. Se eu pego uma célula de um tumor meu, que eu felizmente não tenho, mas digamos que eu tivesse um tumor, eu pego uma célula de um tumor meu e injeto essa célula na Ana, sabe o que vai acontecer? O sistema imune da Ana vai matar essa célula. Porque, ao contrário do meu organismo, o organismo da Ana não vai identificar essa célula como uma célula dela. Até os cânceres que podem ser de alguma maneira transmitidos, o que é transmitido é a causa do câncer, o que gera a mutação que leva ao câncer, e não a célula cancerígena em si. É o caso, por exemplo, do câncer de colo de útero. O que você transmite não é o tumor de colo de útero, o que você transmite é o vírus que causa mutações e acaba gerando câncer de colo de útero. O tumor em si não é transmissível. Você poderia pegar essa célula célula WI68 e injetar em você, que o seu organismo simplesmente ia. O máximo que você ia conseguir era uma reação inflamatória do seu organismo reagindo a essa célula. Não vai causar câncer. Então, não. A vacina não tem fragmentos de feto abortado, não acontece isso, e não, ela também não causa câncer. E o outro ponto que eu queria esclarecer é esse, né, Sofia? Essas células, né? Células de um aborto eletivo, tal, que você está falando que elas são muito mais próximas de uma célula tumoral. E essas células são usadas para pesquisa. Elas não fazem parte da composição das vacinas e nem do adoçante. No caso do adoçante era usado para pesquisa, então eles testavam o adoçante nessas células. No caso da vacina, o que acontece? O que faz parte, o que é componente de fato da vacina é as partículas virais. Então eles pegam o vírus inativado e usam isso para fazer a vacina. A questão é, para você pegar esse vírus e poder inativar ele, você tem que cultivar em algum lugar. O vírus, ele é ao contrário das bactérias, protozoários e tal, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não consegue se multiplicar sozinho. Ele tem que estar dentro de uma célula, invadir uma célula e estar dentro dessa célula para se multiplicar. No caso do vírus da rubéola, que é tríplice viral, são 3 vírus diferentes. No caso do vírus da rubéola, que compõe a tríplice viral, onde que ele é cultivado? Dentro dessas células. Então, a célula em si, ela não é componente da vacina. Não é. Não tem a célula na vacina. Tá? Deixar bem claro. Esse é o ponto. O vírus, ele é cultivado dentro dessa célula, daí eles tiram esse vírus das células, inativam esse vírus e daí usam ele para fazer a vacina. Então, é onde que o vírus é cultivado? Dentro da célula. A célula em si não está na vacina. Muito bom, Sofia. Depois dessa... Não sei se tinha mais que você... Não, podemos... Só destacar, esse cara conseguiu reviver o Olavo. Era exatamente esse ponto que eu ia pegar, assim, a gente tá vendo o Kennedy bizarro aí, né, falando sobre, enfim, essas teorias conspiratórias todas e revivendo essas coisas sobre vacinas e diz que ele não acredita na teoria dos germes, gente, ele não acredita que existem germes. Ele não acredita que existem germes, tá? É isso. E aí a gente está dizendo, ele reviveu a teoria do Olavo, né? E na verdade, o Olavo é que se alimentava disso. O que a gente está vendo é o esgoto de onde surgiu o Olavo, né? Porque o Olavo, muita gente não sabe, ele pouco nele era de fato original, além de tudo, aquela porcaria, desculpem, ainda era só um tradutor de teoria conspiratória gringa. Então, muito das teorias horríveis conspiratórias que ele trouxe para o Brasil eram só requentagem e tradução aí de teorias conspiratórias gringas, inclusive o movimento anti-vacina, tá? Muita coisa que ele pegava de lá e ia trazendo aqui, importando pra gente.
Então não é surpresa ver que essas teorias, não é como se o Olavo tivesse influenciado eles, é o contrário. A gente está vendo ali a história de origem, né, do Olavo de Carvalho. Ele nasceu daquele córrego nojento ali, tá? Inclusive. Agora, tinha uma outra questão aí, que é como esse cara sobrevive, né? Esse sujeito, assim, é um mistério realmente da ciência. Eu acho que ele pode ser estudado, né? Como é que ele sobrevive a tudo isso. Eu acho que a grande teoria é que vaso ruim não quebra. Eu sei que o chat estava considerando aí, né, que, né, um abubleb de direita, de extrema direita desse, assim, né, se pegar um negócio ele não vai fazer falta para o mundo, né, ou que eles não se vacinem mesmo, que aí já vão embora. O problema, tem dois problemas aí. Primeiro que ele tá, e os dois são meio espelhados, né, primeiro ele leva a criança a criança, coitada, não tem culpa disso, e a segunda ao não se vacinar e ao incentivar os outros que não se vacinem, ele mata muita gente. Né? E esse é o grande problema, e foi o grande problema durante a pandemia, que ao incentivar a não vacinação, se fosse só matar a si mesmo, por mim, gente, tava ótimo, tá? Se o cara não se vacinar, morria só ele mesmo, tava ótimo. O problema é que ele mata crianças, ele mata pessoas imunocomprimidas, imunocomprometidas, desculpa, imunossuprimidas ou imunocomprometidas. Ele mata todos os mais vulneráveis entre a gente, e também eles permitem que os vírus possam circular livremente, possam ter mais mutações, possam se fortalecer, porque eles não conseguem interromper a circulação do vírus não tomando a vacina, e aí deixa a coisa toda correr solta, tá? Então, infelizmente, não é só ele. Eu não consigo olhar isso e falar, que babaca, ele vai morrer por causa disso. Ao fazer isso, ele infecta as pessoas, tanto literalmente, né, com o caso do movimento anti-vacina, quanto figurativamente também, porque ele infecta a cabeça das pessoas com essas ideias imbecis de que não existem germes e você pode se mergulhar na água do riacho ali. Do riacho, né, de esgoto. De resto, a única coisa que eu penso, o pessoal tava falando muito de verme, e eu só conseguia lembrar do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e dizer que ao verme que primeiro roe as frias carnes do cadáver deste homem, que coragem, hein, verme? Que coragem. Ana, vou trazer aqui um comentário da Ana Crista aqui no nosso chat, dizendo: na verdade, existem sim tumores transmissíveis. Já foram descobertos 3, mas nenhum em seres humanos. Olha, eu não vou saber dos 3, mas eu sei de pelo menos um desses tumores, sim, que é em Diabo da Tasmânia, que eles têm um tumor que começa a crescer no rosto deles, e daí eles se mordem, e daí acaba transmitindo o tumor de um para o outro. Mas por que acontece isso com o Diabo da Tasmânia? Porque eles são geneticamente muito parecidos. A população deles é muito pequena, eles são geneticamente muito parecidos. Isso não se aplica a seres humanos. Nós não somos geneticamente tão parecidos uns com os outros quanto com o Diabo da Tasmânia. Então, não é algo que se aplique a seres humanos. Os outros dois, eu confesso que eu não sei. Eu só sei de tumor transmissível, só sei isso do Diabo da Tasmânia de cabeça. É isso aí. Fica aí a dica. O pessoal tá aqui torcendo pelo verme. Coragem. Coragem, amigo, tá? Não vai ser boa essa refeição, não. Vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Bora, recadinho rapidinho, só para chamar você que está assistindo esse vídeo até o final para assistir o nosso novo episódio do Telescópio, que estreia amanhã, quinta-feira, dia 15, às 14 horas da tarde. Estreia para todo mundo, tá? Porque para os nossos assinantes aqui do canal, ó, já tá em acesso antecipado faz tempo, tá? Fica aí a dica, o benefício de ser assinante do nosso canal. E esse vídeo é sobre a relação entre Donald Trump e os donos das Big Techs. Será que esse relacionamento de amor e carinho e proximidade está tendo aí algum tipo de ruptura? Será que essa relação vai ruir? Ou será que não, hein? Fica aí o questionamento, a gente explora isso nesse vídeo, e fica o convite também para você conhecer o nosso Telescópio e o nosso clube de canais também. É isso aí, chat. Voltamos em instantes apenas para dar um tchau. Beijos.